Fala galera, esses dias um amigo compartilhou no timeline dele, no Facebook, uma reportagem do jornal É o País sobre a tragédia de um bebê que foi morto no colo da mãe enquanto a família viajava por um rio no Amazonas. Era uma família indígena e aparentemente alguns poceiros lá acharam que os caras estavam invadindo o território dos poceiros e sapecaram o tiro na família e infelizmente numa tragédia mataram a criança. Bom, de acordo com a reportagem, que citava o relatório da violência contra os povos indígenas do Brasil, um relatório que foi organizado pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Segundo esse relatório, o aumento da violência contra os índios, a culpa disso é o Michel Temer, que, abre aspas, segundo o relatório, o Michel Temer legitimou a violência contra os povos indígenas ao ajudar e permitir que se instalasse dentro do governo uma organização que visa depredar o patrimônio público e impor, mesmo que à força, o seu intento exploratório no tocante aos bens ambientais, minerais, hídricos e da biodiversidade. O lance é que, além de tentar debitar o aumento da violência contra os índios na conta do presidente Temer e da bancada ruralista, o relatório citado pela reportagem do El País tenta passar a impressão de que apenas a partir de 2017 é que os povos indígenas passaram a sofrer com mais violência e invasão de terra. Além disso, como se não bastasse, o relatório e a reportagem do El País dão um jeito de fazer um gancho para sugerir que o candidato Jair Bolsonaro é contra a população indígena. Curiosamente, em 2013, o mesmo jornal É o País noticiou que durante os governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff foram assassinados no Brasil 560 índios, um aumento de 168% em relação aos 8 anos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para completar, o relatório do CIMI de 2010 mostrava que 167 índios foram mortos de 95 a 2002, e esse número subiu para 452 durante o governo Lula, de 2003 a 2010, o que significa um crescimento de 170% nos assassinatos de índios. Temer era presidente enquanto o Lula era presidente? Durante os governos do PT, houve um aumento absurdo na matança de indígenas e o PT ocupou pessoalmente o cargo executivo do país, o maior cargo executivo do país, durante 4.881 dias. O Temer, que assumiu em 12 de maio de 2016, está nesse cargo há 890 dias. Então o PT ficou 5 vezes mais tempo ocupando a cadeira principal do gabinete presidencial, lá no Palácio do Planalto. O PT ficou 5 vezes mais tempo que o Temer. E o Jair Bolsonaro nunca ocupou essa cadeira, pelo menos até aqui. Mas, segundo esses esquizofrênicos da esquerda, que nunca assumem qualquer responsabilidade sobre qualquer coisa, a bala na cabeça do coitado do índiozinho é culpa do Temer, e é culpa do Bolsonaro, e é culpa de todo mundo, menos da política perversa que essa corja de criminosos sociopatas que dominou o cenário político nos últimos 15 anos, a culpa não é deles, eles não têm nada a ver com isso. O tesão que a esquerda tem para criar essas narrativas completamente dissociadas da realidade seria até engraçado, se não resultasse em consequências tão graves para todos nós brasileiros. A conclusão que eu chego é que uma pessoa de esquerda, ela não sofre de um problema de julgamento moral relativista. Não. Ela também não sofre de um transtorno mental propriamente dito. Ela não cumpre todos os protocolos para isso. Ela também, eu não considero que ela esteja sob efeito de um viés cognitivo ideológico. Eu sou mais simples do que isso. Levando em conta as evidências e as realidades de todos os números e estatísticas que você puder levantar sobre o nosso povo nos últimos 15 anos, qualquer pessoa que admire ou siga a ideologia de esquerda só pode ser explicada com um adjetivo, brother: mau caráter. É simples assim. Um sujeito que defende a esquerda é mau caráter. E eu vou além. Um sujeito que se priva de condenar veementemente
e se colocar com todas as forças contra o que essa gangue fez com o Brasil, essa gangue do PT, um sujeito que não se coloca contra isso, ele não está pagando de isento, irmão. Ele, para mim, ele é tão mau caráter quanto aquele sujeito que disparou a bala que matou a criança indígena lá no Amazonas. Uma pessoa de esquerda não tem mais jeito, ela escolheu um lado e esse lado vai da maluquice à maldade. Basta ver os números do Brasil para você poder constatar isso. Mas as pessoas que pagam de isentas, essas pessoas, talvez elas ainda tenham uma salvação. Para essas pessoas eu queria citar uma passagem de um livro chamado A Trilogia da Noite. Eu acho que não deve ter em português. Ele foi escrito por Elias Wiesel e foi publicado em 1962. Wiesel foi um escritor judeu que sobreviveu aos campos de concentração e recebeu o Nobel da Paz em 1986. Ele escreveu 57 livros, e basicamente quase todos eles dedicados a resgatar a memória do Holocausto e defender grupos que se sentiam perseguidos. No livro A Trilogia da Noite, Wiesel escreveu o seguinte: nós devemos escolher um lado. A neutralidade ajuda o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja quem atormenta. E o silêncio jamais favoreceu os atormentados. Em um momento assim, como essas eleições presidenciais de 2018, se você acha que pode ficar sem escolher um lado, eu vou te falar, isso já diz muito sobre o lado que você escolheu. É isso aí. Um abraço, gente boa!